Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito pelo convite. A gente do Data Privacy Brasil está muito honrado de participar desse painel, duplamente, eu diria, também, porque é a primeira vez que a gente vai estar apresentando os resultados preliminares dessa pesquisa, que a gente está colaborando com o Comitê Gestor da Internet, o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, que é investigar o papel do seminário do CGIBR na construção de uma cultura de privacidade e proteção de dados pessoais, olhando para a década, né, ali entre os anos de 2010 e 2019. Então, nesse sentido, a gente colocou aí um apelido para o projeto, que seria Plantando Sementes, e aí eu vou, ao final, explicar o porquê que a gente deu esse título para o projeto. Eu queria aqui também agradecer muito a toda a equipe que está junto com a gente nesse projeto, é um esforço coletivo, né, e especialmente a Thaís, que é a estagiária do projeto, e a Jaqueline Pigato, que é a líder do projeto de pesquisa. Hoje eu sou um porta-voz aqui desse esforço coletivo, antes de mais nada, tá? Bom, como o tempo ele é relativamente curto, eu acho que eu vou quebrar aqui um pouco os pormenores dos agradecimentos, mas mais uma vez dizendo que a gente está muito honrado de estar participando desse painel de encerramento, com a seguinte provocação, né? Por que a gente pensou, gestou, elaborou esse projeto de pesquisa que investiga o seminário como um todo e procura entender qual é o papel dele na construção do próprio debate, de forjar a esfera pública, digamos assim, da pauta de proteção de dados pessoais no Brasil. Dentro disso, eu acho que vale a pena apontar que é quase como se fosse um consenso, né, do que é a importância do seminário e da inegável relevância que ele tem para todo o debate de proteção de dados pessoais no Brasil. Seja na boca da audiência, eu peguei aqui esse post do LinkedIn do Cláudio, um colega, o seminário é quase como se fosse um portal de entrada para a pauta de privacidade e proteção de dados pessoais para muitas pessoas, né? Então, ele confessou, ele falou, olha, meu primeiro contato com o tema de proteção de dados pessoais foi lá na segunda edição desse seminário, lá em 2011, e desde então eu não abandonei a área. Esse evento é o maior do Brasil, e ele me ensinou muita coisa, ou seja, ele foi iniciado através do próprio seminário de privacidade e proteção de dados pessoais. Quando a gente também olha para quem enxerga privacidade e proteção de dados pessoais do ponto de vista de um interesse acadêmico, olhar para o seminário é quase como se fosse uma parada obrigatória, né? Aonde que ele deve ser, pelo menos, objeto de estudo. Isso daí também foi confessado pelo Rafael Zonato, meu colega de Data Privacy, onde que lá em 2016 ele dizia, olha, eu me sinto muito honrado de estar hoje palestrando no seminário, porque antes eu era um espectador e, sobretudo, eu utilizava o seminário como um ponto, um ferramental para eu conduzir as minhas pesquisas e entender melhor o que é esse mundo da privacidade e proteção de dados pessoais. E é inegável também o pioneirismo do seminário, né? O professor Danilo Doneda, lá em 2012, quase numa profecia, ele dizia, olha, daqui a um tempo o pessoal vai olhar para esse seminário e vão dizer, olha, de fato, vocês olharam para esse tema muito antes dele se tornar hype, muito antes dele se tornar quente, de estar sobre os holofotes, e vocês setaram, por assim dizer, essa discussão no Brasil. Então, o que a gente percebe é que, tanto na boca dos palestrantes, na boca da própria audiência, e eu poderia ousar e dizer que na própria boca da comunidade de proteção de dados pessoais, o seminário ele se apresentou e se consolidou como esse espaço de aprendizado, de articulação sobre o tema da privacidade e proteção de dados pessoais, o que justamente os cientistas políticos vão chamar de um policy space, né? Daí a importância, então, da gente estudar o seminário de privacidade e proteção de dados pessoais e entender, sobretudo, o contexto e os resultados por ele gerados, ou seja, o projeto de pesquisa, antes de mais nada, ele busca empregar a cientificidade, esse senso comum, e entender qual foi o papel do seminário ao longo dessa década de discussão, ao longo dos últimos anos, né? Dentro disso, a gente procurou fazer o quê? A gente procurou circunscrever as falas que aconteceram no seminário de privacidade e proteção de dados pessoais a partir de duas lentes, colar essas falas, esses discursos na conjuntura brasileira. O que isso significa? Olhar para uma determinada fala e procurar investigar. Essa fala trouxe alguma coisa, um elemento inédito que até então não era visto dentro do debate brasileiro, ou seja, essa fala ela foi propositiva, ela trouxe alguma coisa embrionária para o debate naquele momento no Brasil, ou se, por outro lado, essa fala ela reforçava elementos que já se faziam presentes no debate brasileiro
e, portanto, seriam falas mais reativas. Infelizmente, não vou ter tempo de falar toda a metodologia que a gente construiu, mas, basicamente, a gente trabalhou com 5 critérios, sendo que 3 deles seriam preponderantes, né? A gente procurou fazer quase como se fosse uma amostra, aquilo que poderia compor o termômetro do debate público sobre proteção de dados pessoais no Brasil, e aí olhando especificamente para os projetos de lei, consultas públicas e a mídia nos principais jornais, Folha e Estadão, ou seja, a gente procurou trazer algo que fosse representativo e que aí a gente pudesse fazer esses cortes sobre o ineditismo ou não de uma determinada fala dentro da conjuntura brasileira, para só daí, então, a gente poder fazer essas classificações, essas, digamos assim, tatuagens nas falas de cada um dos palestrantes e painelistas. Bom, como que a gente fez isso, né? Qual foi o percurso da pesquisa? Foi algo que deu bastante trabalho, para ser exato. Quando a gente pega de 2010 até 2019, a gente tem 132 horas e 30 minutos de vídeo, ou seja, 7.950 minutos. Então, antes de mais nada, era muita coisa. A gente precisava limpar o terreno, por assim dizer. Tinha um matagal na nossa frente, a gente precisava cortar, de certa maneira, parar a grama para daí poder mapear todo o cenário. Então, a gente foi, na medida em que foi consumindo os vídeos, assistindo os vídeos, a gente não só se valeu de fichas de análise para poder saber se uma determinada fala ela era reativa ou propositiva, mas também a gente foi fazendo algo muito exploratório de construir um mapa mental de todos os painéis e todos os seminários ano a ano. Então, isso serviu quase como se fosse para uma cartografia do que é o seminário, justamente essa ideia de limpar e mapear o terreno. Para só depois, então, a gente poder, de fato, entabular as falas e fazer uma coisa que é muito própria da própria análise de discursos, que é de fazer essas categorizações, esses rótulos para cada uma das falas. E aí, então, a gente fez mesmo uma planilha num Excel, onde que a gente olhava para cada um dos painéis, cada um dos palestrantes, e aí cruzava com esses critérios para verificar se a fala era propositiva ou reativa. Só depois disso, então, que a gente chegou num relatório, que é o que a gente está entregando agora para o Comitê Gestor da Internet e para o NIC-BR, que é um relatório mais ou menos de umas 120 páginas e que conta com todas essas fichas de análise para da onde que a gente tirou essas nossas conclusões. Então, foi esse o percurso, o caminho da pesquisa ao longo de todo o ano de 2020 para a gente estar chegando aqui nesse momento. Quais são os principais resultados? Então, para a gente poder aquecer um pouco e jogar ingredientes nessa mesa redonda que a gente está fazendo aqui. O primeiro resultado, e aí ele é um resultado um pouco mais, digamos assim, quantitativo, ele permite traçar quase como se fosse um certo paralelismo entre o seminário e a própria discussão sobre proteção de dados pessoais no Brasil. O seminário ele é quase como se fosse um reflexo, e de fato ele interage muito de como que o debate público ele foi forjado. Numa primeira metade dessa década, ou seja, entre 2010 e 2014, esses primeiros 5 anos, a gente consegue ver claramente que o seminário ele foi uma plataforma de discussão, de apresentação de conceitos, de nivelamento sobre o tema de proteção de dados pessoais. E, nesse sentido, ele se apresentou como sendo um espaço, um policy space, onde que ele era mais propositivo, se comparado à metade da década seguinte. E isso casa justamente com o debate que estava acontecendo no Brasil naquela época. Não por coincidência, nesse período que se tem a primeira consulta pública do anteprojeto de lei do Executivo, que serviu como base do texto da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e outros projetos que estavam sendo discutidos no Congresso Nacional. Vale dizer que todos eles datam depois do primeiro seminário, né? Todos vêm depois, na rabeira, depois do ano de 2010. E uma segunda fase onde que a gente vê que o seminário ele deixa de trazer simplesmente conceitos, mas ele verticaliza, ele aprofunda naqueles elementos que já estavam colocados na mesa. A gente começa a ver um refinamento dos temas antes colocados, antes apresentados. Então, uma segunda fase que, naturalmente, ela é um pouco mais reativa. E não por coincidência, é justamente o período
que coincide quando as discussões elas se tornam mais sofisticadas na própria esfera pública, né? Se a gente percebe a segunda consulta pública de 2015 do anteprojeto, ela teve um engajamento muito maior, a complexidade das contribuições, o sofisticamento de como que elas foram feitas, e também essa discussão começa a acontecer de maneira forte, com bastante tração, no próprio Congresso Nacional, né, especificamente na Câmara dos Deputados, durante ali o período de 2016 e 2018. Então, o seminário e a própria temática de como que ele foi organizado, ele é um bom termômetro para a gente entender como que a conjuntura brasileira estava sendo desenhada em termos desse debate sobre proteção de dados pessoais. Bom, e como que vocês devem ter notado, é interessante perceber que o seminário, ele, apesar de não ser quantitativamente mais propositivo, ele foi mais reativo, isso, inclusive, não confirmou a nossa hipótese inicial de pesquisa, ele se mostra algo que é muito particular quando a gente vai fazer análise de discursos, que é entender como que o novo e o velho se complementam, né? E, de fato, a gente percebe de como que isso, do ponto de vista qualitativo, serviu, e o seminário cumpriu um papel importante de mesclar não só proposições, mas recuperar também elementos que já estavam colocados, e serviu para, de fato, catapultar a discussão no Brasil, e isso, de novo, é o próprio conceito de interdiscursividade. Uma pauta, ela evolui não só porque ela é feita de ideias novas, mas também porque ela se constrói através de uma massa crítica, porque se reflete a seu respeito, né? E aqui eu vou trazer uma análise um pouquinho mais de tema para vocês identificarem e verificar como que isso, de fato, se desdobrou na prática, ano a ano, em cada seminário. Eu escolhi o tema de corregulação e multissetorialidade. O seminário, ele é percursor em vários momentos e também ele vai reagir da maneira mais adequada e, digamos assim, no time correto para a discussão não se perder. No primeiro seminário, em 2010, o tema da corregulação já aparece nessa seção 4. Bruno, o que é corregulação, antes de mais nada, né? É a ideia de que quem regula não é apenas o próprio Estado, não é apenas o próprio setor privado, na ideia de autorregulação, mas todos os atores deveriam ter voz nesse processo. Isso é muito próximo do que a gente entende de uma regulação multissetorial, de uma governança multissetorial, que é o próprio espírito do Comitê Gestor da Internet. Então, em 2010, isso já aparece de forma muito percursora, a gente não vinha isso tanto na mídia como na própria consulta pública, isso ainda era muito incipiente, a gente também não via isso muito nos próprios artigos acadêmicos, na época, sobre privacidade e proteção de dados pessoais, mas isso já aparece no seminário em 2010. Aí, quando a gente vai olhar para 2011, a gente vê que há uma reação, principalmente do próprio setor privado, dizendo, olha, a gente precisa ter uma regulação que não seja feita só pelo próprio Estado, a gente tem medo de uma discussão puramente estatal, outros stakeholders devem ter voz nisso tudo. Isso vai combinar com uma outra palestra, um outro painel, que apresenta o modelo regulatório norte-americano, né? Naquela época era a gestão do Barack Obama e algumas leis federais haviam sido apresentadas, né? Principalmente leis que trabalhavam com códigos de boas condutas. Isso é muito precursor de trazer em 2012 essa fala bastante recortada de reação ao que vinha acontecendo nos Estados Unidos. E isso vai se mesclando, né? Vai aparecendo de novo discussões sobre autorregulação, ou seja, que aqui, no caso, só o setor privado deveria ter voz sobre como que deveria ser o processo de organização. Isso vai encontrando, digamos assim, barreiras de contenção, até que se chega no momento onde se diz, olha, o melhor cenário é que não a própria autoridade ela seja num desenho multissetorial, mas que a gente possa ter um conselho que ele sim seja vetor de entrada e de voz para que todos os atores possam formalmente colocar as suas posições perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Isso, de fato, vai desaguar, né, no texto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quando ela é aprovada em 2018, ela vai ser objeto de análise pelo próprio Seminário de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Isso é muito potente, porque quando a gente vai olhar
para toda a discussão sobre proteção de dados pessoais no Brasil, a gente percebe que os processos de consulta pública, eles desaguaram nessa conversa multissetorial sobre proteção de dados pessoais. Quando você conversa com o relator da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ele mesmo diz que ele se inspirou no modelo multissetorial de discussão do seminário para compor as audiências públicas que aconteciam na Câmara dos Deputados. E quando a gente percebe também a primeira versão do anteprojeto de lei, não havia o conselho tal como ele foi aprovado na última redação. Então, de fato, dá para dizer que o seminário ele não só orientou na forma, mas também no próprio conteúdo. Ele teve ali um reflexo de como que a discussão sobre proteção de dados pessoais ela se tornou multissetorial e isso desagou na própria discussão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aprovada no Brasil. Então, a grande conclusão que a gente chega no projeto, e aqui, de novo, apenas ingredientes para a nossa discussão, recuperando a própria ideia, a própria semântica de seminário, ele é, sem dúvida, uma peça importante desse quebra-cabeça que a gente chamou de interdiscursividade, onde que você mescla o novo e o antigo. É um espaço, portanto, onde que não apenas sementes são plantadas, mas também outras ideias que já foram ali semeadas encontram um espaço de irrigação, de adubação, onde que você pode enxergar nutrientes para que o imaginário da produção de dados pessoais não se perca e que a gente possa, de fato, forjar uma discussão multissetorial sobre o tema, na melhor expressão e no melhor sentido, significado da própria palavra seminário. Então, era isso, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, e agora nas outras rodadas eu vou apresentar também mais alguns achados dessa pesquisa, e agradecer mais uma vez o NIC e o CGI pela colaboração. A pergunta ao longo da pesquisa, foi possível identificar quais os pontos principais de discussão que mais influenciaram a LGPD? Eu acho que o seminário, de fato, ele deu essa alma de multissetorialidade para a discussão toda da proteção de dados pessoais, do início ao fim, É muito sintomático isso, porque tanto o nível de multissetorialidade de cada painel, ele só cresce ao longo dos anos, quanto que também ele serve como essa plataforma, que, na verdade, tem um repeteco também nas consultas públicas, O próprio exercício de você colocar discussão de portas abertas leva para essa discussão mais multissetorial, Então, quando você também tem os intervalos, entre as duas consultas públicas, e esse intervalo ele é significativo, o seminário ele não deixa, digamos assim, a peteca cair e também os mesmos setores voltam num espaço dentro de um determinado período do ano para refinar suas posições, para até eventualmente encontrar situações mais mediadas, Então, a gente vê isso acontecer muito com a própria questão de existir um conselho multissetorial. Antes você tinha setor privado puxando para um mecanismo mais de autorregulação, você tinha muito Estado querendo só ter um modelo mais estatal de regulação, o terceiro setor também tentando puxar um pouco esse cabo, e aí você tem esse desenho final onde você tem um conselho de fato, com uma representação muito robusta de todas as vozes interessadas, e talvez o ponto sintomático disso seja até mesmo uma cadeira reservada para o próprio comitê gestor da internet. Isso não é pouca coisa, dentro do conselho, ou seja, é uma confissão de que realmente o CGI teve esse espaço de legitimidade por tudo isso, e muito inspirado também na fala que a Flávia fez, que no final a gente viu realmente uma coalizão multissetorial, andando literalmente de mãos dadas dentro do Congresso Nacional, falando todo mundo quer essa lei, porque essa é a situação mais mediada que a gente pode encontrar. Então, acho que esse é o grande achado da pesquisa, porque, de fato, a gente vê que ele é esse espaço mesmo, onde que sementes são irrigadas, gestadas, adubadas, e também onde que você, muitas vezes, traz ideias que não vieram do seminário, mas que encontram no seminário um espaço para recuperar e para poder sofisticar todas essas questões. Outras, por exemplo, como criptografia, para não deixar o Demi triste, ele adora criptografia. Criptografia é um tema que aparece no primeiro seminário e já tem ali um quê de alerta, olha, pode ser que no futuro criptografia seja entrincheirada, Então, em 2010 já tem esse alerta, chega em 2016 a gente sabe que explode, a questão de regulação sobre criptografia, vai parar no STF, e esse ano a gente tem o início do julgamento já com voto bastante sintomático do Fachin, inclusive onde que o NIC e o CGI foram aceitos como
amicus curiae, né? Então, o seminário ele nunca deixou a criptografia de lado, inclusive ia fazendo o alerta de que, eventualmente, essa importante tecnologia ela poderia ser, digamos assim, encurralada, né? Então, criptografia, multissetorialidade, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais foram temas altos. Eu farei essa última ressalva. Desde o primeiro seminário, em 2010, teve uma participação de um painelista latino-americano que ele disse, olha, olhando para as experiências aqui regionais, eu acho que a gente deve se preocupar com o modelo de uma autoridade totalmente independente, porque a gente olha para a Europa, tudo bem, tem uma estrutura administrativa, com autonomia financeira, mas quando a gente olha aqui para os nossos países vizinhos, Argentina, Peru, entre outras coisas, a gente não enxerga muita coisa boa. Então, fiquem alerta aí no Brasil que, eventualmente, isso pode se repetir por aí, né? Então, tem muitas coisas que são muito precursoras, realmente, no seminário, e isso, assim, até arrepiou a gente quando a gente estava fazendo esse percurso. Mas acho que o principal achado é isso, assim, de fato, o seminário ele ser muito fiel a essa semântica, não só de propor ideias, mas também de reagir e refinar ideias que são colocadas e levadas no seminário, porque ele é identificado como esse importante espaço de interlocução, articulação e aprendizado sobre o tema de privacidade e proteção de dados pessoais. Acho que a reflexão que se faz a partir do diagnóstico sem dúvida, o seminário ele foi um espaço importante para formatar o arranjo da LGPD, né, e de outras leis de proteção de dados pessoais a partir dessa perspectiva multissetorial. Será que o seminário também, e aí olhando para o futuro, ele pode ser uma plataforma do próprio, de colocar a lei em movimento a partir também de um arranjo multissetorial? Porque isso é necessário, seja se a gente tenha um bom regulador ou a gente tem um mau regulador, né? O processo de cultura, né, da construção de cultura de qualquer coisa que seja, depende de todos os atores interessados, stakeholders, né? Vídeo que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor. Quando o setor privado internaliza isso e vê que isso pode ser um diferencial, quando o terceiro setor cada vez mais dialoga com a sociedade, encampa processos de conscientização, e o seminário também pode dar caldo para tudo isso. Quando a própria academia também sai do seu silo e conversa com todos os setores, faz pesquisa que vai para além, né, dos bancos acadêmicos e procura encontrar um vocabulário adequado para isso. Quando também o governo interage, você consegue, de fato, criar uma política pública. Então, desenhar qualquer perspectiva de um processo de cultura de proteção de dados pessoais no Brasil necessariamente vai envolver uma discussão multissetorial. Então, acho que o seminário, olhando para o futuro, ele pode ser uma peça fundamental nisso tudo. Olhando ainda o que o seminário pode ainda olhar e causar um pouquinho mais para frente, eu acho que o grande achado da pesquisa, que inclusive a nossa hipótese inicial não se confirmou, isso não tem nada de pejorativo e, pelo contrário, é profundamente científico, que o imaginário das coisas de proteção de dados pessoais não se faz apenas com ideias novas, mas também quando você reflete sobre ideias antigas e você consegue criar essa crítica, esse caldo, né? Então, o seminário ele conseguiu, na medida do possível, encontrar um calibre muito difícil, que é fazer essa mescla do novo e do velho, coloca tudo, bate no liquidificador e sai uma coisa boa. Então, eu acho que olhar ainda dessa perspectiva de não ter tabus, mas também de não negligenciar os debates que são importantes dentro da conjuntura no Brasil, acho que esse é o grande caldo que o seminário trouxe, e acho que esse foi o que mais impactou, essa interdiscursividade do encontro do novo e do velho na medida certa.